Nesse vídeo, nós veremos as definições de máximo e mínimo local para uma função definida no intervalo, veremos a definição de ponto crítico de uma função derivável e o principal resultado é o teste da primeira derivada, que relaciona os pontos de máximo ou mínimo local com os pontos críticos. Como corolário, obtemos um método para encontrarmos os valores extremos, que são os pontos de máximo ou mínimos locais, de funções contínuas definidas no intervalo compacto. No que se segue, o I ele é um intervalo da reta e o interior de I ele vai ser um intervalo obtido de I pela exclusão de suas extremidades, caso elas existam. Então, vejamos, dado uma função f definido de I em R, dizemos que x0 pertencente a I é ponto de máximo local, respectivamente, mínimo local, para f, se existir um epsilon positivo, tal que f de x0 é maior ou igual que f de x, respectivamente, f de x0 menor ou igual que f de x, para todo x pertencente ao intervalo x0 menos epsilon, x0 mais epsilon, interseção o I. Por exemplo, se eu pegar uma função f cujo gráfico está aqui descrito de azul, então você vê que os pontos C, D e E são pontos de mínimo local. Para essa minha f aí, que está definida do intervalo aberto AB na reta. Genericamente, um ponto de máximo ou mínimo local para minha f definida de I em R é denominado de ponto extremo local de f. Vejamos agora a definição de ponto crítico. Então, se I contido em R é um intervalo aberto e f de I em R é uma função derivável, dizemos que x0 pertencente a I é um ponto crítico de f se f' de x0 é igual a zero. Dessa maneira, geometricamente, se é um intervalo aberto, então os pontos críticos de f são aqueles em que a reta tangente ao gráfico de f ele é horizontal. Vejamos o teste da primeira derivada para extremos locais. Então, se I contido em R é um intervalo aberto e f de I em R é uma função derivável, então todo extremo local de f também é ponto crítico. Então, vejamos a demonstração. Então, eu vou fazer o caso em que x0 é ponto de mínimo local. O caso em que x0 é ponto de máximo local, a demonstração é feita de maneira totalmente análoga. Então, eu vou tomar um delta positivo, de modo que o intervalo x0 menos delta, x0 mais delta, esteja dentro de I. Observe como I é aberto, esse delta, ele existe. De modo que, para o zero menor que o módulo de H menor do que o delta, nós vamos ter que o f de x0 mais H menos f de x0 vai ser maior ou igual que zero, pois x0 é ponto de mínimo local. Ora, então eu vou dividir agora em dois casos. Eu vou olhar para o H maior do que zero e menor do que delta. Portanto, quando eu olhar para o quociente f de x0 mais H menos f de x0 sobre H, isso aqui vai ser maior ou igual do que zero. Portanto, o f' do x0, que nesse caso vai ser o limite, quando H tende a zero, pela direita, de f de x0 mais H menos f de x0 sobre H, isso vai ser maior ou igual do que zero. Analogamente, se eu pegar
o zero maior que H maior do que menos delta, nós vamos concluir que o F' do x0, que vai ser o limite, quando H tende a zero, pela esquerda, de F de x0 mais H menos F de x0 sobre H, esse aqui vai ser menor ou igual que zero. Portanto, o F' do x0 vai ser zero, o que implica que x0 é ponto crítico de F. E aí, encerra a nossa demonstração. Nós obtemos o seguinte corolário. Seja f uma função definida de em R, contínua em I e derivável no interior de I. Se f atinge um valor extremo, quer dizer, o máximo ou o mínimo, em I, então, o ponto extremo correspondente é uma das extremidades de I ou um ponto crítico de F. Então, vejamos a demonstração. Eu vou pegar um x0 pertencente a I, tal que o f de x0 vai ser o mínimo de f de x, tal que x pertence a I. Bom, o caso em que x0 é ponto de máximo, ele pode ser tratado de modo análogo. Bom, se x0 é uma extremidade de I, então, ok. Agora, se o x0 pertence ao interior de I, veja que o interior de I, ele é um intervalo aberto. Então, pelo teorema anterior, o x0 é ponto crítico de F, e aí acabou a demonstração do nosso corolário. Vamos analisar o seguinte exemplo. Seja f uma função definida no intervalo compacto 0, 1 na reta, dada por f de x igual a x menos x4. Encontre o seu valor máximo. Bom, observe inicialmente que o corolário anterior, ele nos dá informação suficiente para encontrarmos os valores extremos de funções definidas em intervalos compactos dessa maneira. Então, veja aqui, como f é contínua nesse intervalo compacto aqui, 0, 1, então, o f assume um valor máximo nesse intervalo, ok? Bom, pelo corolário anterior, esse ponto de máximo, ele vai ser o 0, o 1 ou um ponto crítico de F. Então, vamos procurar os pontos críticos de F. Veja aqui, F' de x vai ser 1 menos 4x3, que é 0, se somente se o x for 1 sobre a raiz cúbica de 4, certo? E esse é o único ponto crítico de F. Veja também que o F de 1 sobre a raiz cúbica de 4, isso vai ser 1 sobre a raiz cúbica de 4 menos 1 sobre a raiz cúbica de 4, tudo isso elevado a 4. Ora, isso aqui vai ser exatamente 3 sobre 4 raiz cúbica de 4. Agora, a gente tem o seguinte, ó, o f de 0 é igual ao f de 1, que vale 0, que é menor do que 3 sobre 4 raiz cúbica de 4. Portanto, o valor máximo de f vai ser exatamente 3 sobre 4 raiz cúbica de 4. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima!